Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Nós conseguimos chegar ao nosso 10º episódio. Nesse episódio, nós continuaremos tratando de um tema da metanoia, tema fundamental, basilar da fé cristã. Hoje nós estamos dando continuidade ao que nós começamos a conversar no episódio 9, metanoia e a construção de uma nova vida em Cristo. No último episódio nós exploramos bastante a experiência da conversão, o que ela significa, o que significa essa nova criatura em Cristo. Quem é essa pessoa que vive uma vida abandonando um antigo estilo de vida e assumindo a construção de uma nova forma de viver. No último episódio nós não conseguimos fechar bem o tema, não é? E chegou o momento da gente tentar dar um desfecho melhor antes de seguir adiante. Quero avisar que esse é um tema que será bastante explorado ainda temos coisas importantes para falar sobre os valores que são centrais no estilo de vida, no modo de viver desse novo homem. O que nós estamos fazendo aqui é a pregação do Evangelho. Nós estamos tentando lançar luz, dar clareza à compreensão do que Jesus ensinou, como ele viveu, que é onde o Evangelho está sendo apresentado, representado, na pessoa de Jesus. É sobre isso que a gente está falando, essa é a nossa referência. Eu queria pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo, se ainda não se inscreveu, se inscrever no canal, com o objetivo central de fazer essa pregação chegar em mais pessoas. Esse é o nosso objetivo fundamental. Quando você faz isso, você ajuda a gente a levar essa reflexão, essas conversas para mais gente, você está ajudando a pregação do Evangelho ser feita e ser compreendida por mais pessoas. Então vamos lá, retomando o que nós começamos no último episódio. O pastor Anderson estava no meio de uma reflexão quando o nosso tempo foi se esgotando, né? Então eu vou pedir para ele retomar, ele fazer aquele trabalho que normalmente eu faço de jogar uma pergunta, né? Fazer uma instigação inicial, vamos chamar assim. Vou deixar ele fazer porque o raciocínio que ele estava desenvolvendo naquele momento era muito importante. Bem, a relação entre conversão e santificação é uma relação muito estreita, né? Porque à medida que a gente estabelece uma bússola para o convertido, nós estamos falando de conversão, que tem, na sua operacionalização progressiva, em termos de cronologia, vai representar dia a dia o crente convertido pela ação do Espírito, mas para se tornar uma espécie de pequeno Cristo, né? Essa expressão que o Barth criou, né? Karl Barth é um teólogo alemão, ele criou esse conceito, né? Esse conceito de pequeno Cristo. E o que é o cristão? O cristão é o pequeno Cristo, né? Então, o processo da santificação é tornar o convertido um pequeno Cristo, né? À medida que o Espírito santifica, mas o Espírito santifica com modelo. E qual é o modelo que o Espírito usa para santificar o cristão, ou o convertido? Ele usa o modelo de vida de Jesus. Por isso que o Paulo diz aqui, vocês têm que aprender o que Jesus falou, ensinou. Vocês têm que viver como Cristo viveu. Então, esse é o modelo, é o espelho, é para ele que nós caminhamos. É para nos tornarmos como Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a conversão é conversão para Cristo. Nós nos convertemos, não é a igreja, nós nos convertemos a algum tipo de filosofia, não é nada disso. Nós não nos convertemos a Moisés, aliás, Moisés tem o nosso respeito, foi o maior líder do Antigo Testamento, mas o Moisés, ele foi usado para se comunicar com os hebreus da Antiguidade, e ele se tornou referência para Israel, para os judeus, mas para os cristãos não existe relevância e nem pertinência em usar a lei de Moisés para santificá-los. Portanto, o Espírito Santo atua na consciência do homem, mas tendo Cristo como
meta, né, objetivo. E aí a gente vai mais adiante, baseado nessa afirmação de que Cristo é um instrumento através do qual o Espírito santifica a consciência humana. Nós vamos falar então dos valores que são os valores fundantes, né, que servem de bússola para a conversão. São valores que estão associados diretamente à própria pessoa, ao ethos, ao que Jesus ensinou, ao que Jesus fez enquanto ele esteve na terra, né? Pois bem, para finalizar, o modelo agora da conversão, que é um modelo baseado no novo modo do ego operar na vida, um modelo que agora se preconiza com a conversão revela novos predicados morais de uma liberdade agora redimida, né? Então, lembra-se daquela liberdade hemorrágica, né? A liberdade foi ferida de morte, e quando ela chega ao evento de Cristo, ela chega adoecida. E o Paulo diz que em Cristo a liberdade foi recuperada, em Cristo a liberdade foi redimida. Por isso que foi para a liberdade, diz o apóstolo Paulo, que Cristo nos libertou. Mas agora é a liberdade, né? E não mais a libertinagem. A nova humanidade, do grego kainé antropon, na nova humanidade, a liberdade que sangrava agora habilita a pessoa humana convertida a viver sem depender dos hábitos e vícios que retroalimentavam as práticas consociadas à presença determinante da racionalidade transgressora, que foi emblematicamente característica do antigo homem, ou do velho homem, né? Então, veja bem, com a conversão se quebra tanto um modelo, um estilo de vida, com os vícios associados a esse estilo de vida, como também se aponta para o contraste, né? O novo homem criado segundo Cristo. Portanto, agora esse novo homem assume as mesmas características do Cristo. Portanto, é conversão com um destino definido. Eu me converti a quê? Tem que ter consciência. Eu sou convertido, estou na igreja, mas não sei o que eu tenho que me converter a quê, para quê? A gente, via de regra, se fizer essa pergunta para o pessoal das igrejas evangélicas e católicas, eles não vão dar a resposta correta, e eles não vão saber responder. Esse é um problema, né? E aqui nós então chegamos ao fim da nossa reflexão, pelo menos agora, nesse momento, e eu acho que agora é necessário a gente avançar um pouco sobre... Só lembrando, ao fim é que a gente começou no episódio 9, mas ela está ligada ao que a gente vai continuar conversando agora. Exatamente. A gente tem que ter em mente que nós temos hoje uma configuração cultural de mundo, que inviabiliza a nossa compreensão acerca do que o conceito sugere, conversão. Primeiro porque o conceito foi muito politizado. Portanto, nós temos um sentido predominante, né, que se atribui ao conceito, um sentido mais ideológico. Portanto, a conversão é uma conversão que passou a ser utilizado muito pouco do ponto de vista religioso e tem sido mais usado agora no sentido ideológico. Portanto, via de regra, aqueles que mudam de ideologia se tornam conhecidos como os novos convertidos, né? Eu era de esquerda, agora sou de direita. E aí vai, né? Sem citar siglas e partidos aqui. Então, a própria definição de secularização da religião, para um pensador importante, né, Jürgen Habermas, ele escreveu um livrinho dizendo: olha, a igreja está passando por um processo de expansão, de revitalização no mundo.
Então a tese, aquela antiga tese da secularização da igreja, aquela tese de que a igreja perdeu relevância no mundo, o Habermas diz, não, mais do que nunca a igreja está viva no mundo. E como? Me explica aí, por que o senhor acredita nisso? Primeiro, pelo aumento das igrejas pentecostais. Ele estava pensando sobretudo no continente americano, que eles chamam... Temporalmente, só para a gente entender, o Habermas está falando de qual década? Agora, dessas 2 décadas do século XXI, né? E a segunda é a politização. Nunca a igreja esteve tão presente dentro da política como agora. E hoje o tema, veja lá, tem pregadores aí do Rio, de São Paulo, e até aqui de Goiânia, de Brasília. O tema central, o tema mais importante para esses caras não é mais a pregar o Evangelho, a Bíblia. Os caras, eles estão aparecendo no tempo para falar só de política. Então, a igreja, a religião evangélica, ela se politizou muito. E isso mostra que ela cresceu, ela ganhou mais visibilidade, mas, por outro lado, também, ela se desconfigurou. A religião, ela perdeu essa configuração de igreja como instituição separada do Estado político, né? Do Estado político, compreendido politicamente, né? E eu estou entendendo, porque eu já conversei isso com algumas pessoas que são evangélicas, isso não, mas na minha igreja não, mas você está fazendo uma leitura de tendência. Se a pessoa percebe aqui, é uma fala tendência, de política, mas é uma tendência. Os líderes mais conhecidos, mais relevantes nacionalmente, em geral, estão associados a essa tendência. O líder, quando não é expressivo e relevante, ele não aparece no cenário, né? E ele não só, e por não aparecer no cenário, ele não tem também interesse político, ou para político, né? Pois bem, então, há uma proposta, uma vez que a gente está tentando pensar agora qual é a meta, a teleologia, qual que é a finalidade para a qual se aponta agora o movimento da conversão. A conversão agora, ela vai se movimentar, ela vai produzir, o Espírito vai produzir um movimento, mas baseado em quê? Então existe a questão que eu penso que tem que ficar clara, é que o judaísmo é uma religião que se fundamentou. Qual é a base do judaísmo? A base do judaísmo é a lei, né? A base da fé cristã não é a lei, são valores. Quem conseguiu entender isso, entendeu a Bíblia, entendeu o Velho e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, entendeu a diferença, porque a lei tem um poder de coerção mais forte, e uma vez que a lei é imposta e desobedecida, há uma imediata resposta, que é a punição. Eu até quero te lembrar que teve uma promessa de a gente fazer ainda um episódio para tratar disso, para compreender melhor essa metodologia, né? Porque eu escuto muito, eu vejo adesivos, leia a Bíblia. Eu sempre me perguntei, como? Sem compreender exatamente, essa leitura ela pode ser até ter um efeito negativo, né? Até distanciada. Então, só para fazendo um parênteses rapidinho, para lembrar disso, acho que isso é uma coisa interessante, né? Compreender melhor como ler a Bíblia. Vamos fazer isso aí. Mas, veja bem, então, se nós temos agora uma nova configuração, eu diria, de vida na fé, cuja base não é mais a lei, mas são valores, então eu quero saber que valores são fundadores dessa nova configuração de vida na fé. Aí vem o apóstolo Paulo, novamente, hein? O apóstolo Paulo no capítulo 5. Certamente ele estava... Capítulo 5 de Efésios. Para lembrar. De vez em quando, para os nossos leitores, esses dias eu falei capítulo 15 de Romanos, Paulo falava da ressurreição, mas é de Coríntios, viu? Paulo não trata sobre a ressurreição lá em Romanos, não.
Essas são as gafes que a gente comete aqui. Há outras também, né? Eu posso voltar, se me disser exatamente, posso voltar e inserir uma pequena errata na descrição do vídeo. Sim, sim. Lá naquele vídeo que você postou, não sei se foi no Facebook ou não, eu coloquei essa correção. No Facebook. No Facebook. Tem que pôr no Instagram, que é onde tem mais gente. Então eu vou dizer para vocês que estão nos escutando que se você parte da diferença de que a lei não é mais a base da fé cristã, mas são valores, e valores associados à pessoa de Cristo. Então, o Paulo diz que ele relembra uma das afirmações feitas e comunicadas pela tradição oral e depois se transformou em escrita, né? O Evangelho do Mateus, quando se fala do vós sois luz do mundo. Bem, luz é o quê? É aquilo que produz melhor visibilidade da realidade. Quando a gente apaga a luz, a gente precariza a nossa percepção da realidade. Nós queremos precarizar a nossa percepção da realidade? Olha a luz. Aí a gente vai enxergar tudo assim com dificuldade. Imagina o mundo hoje, todo mundo hoje sofrendo um apagão geral. Como é que faz? A gente vai ter dificuldade de se locomover com um carro. Imagina um carro que caminha sem a luz. Tudo funciona sem luz. Aí acidente. É o caos. Então a luz, ela produz ordem ontológica. Por causa da luz, as coisas, elas são colocadas no seu devido lugar. Por causa da luz. Se nós estamos vivendo num mundo em desordem ontológica, significa que a luz não está cumprindo a sua função. E quando eu falo da luz como uma metáfora que define o perfil moral dos convertidos em Cristo. Perfil moral dos convertidos em Cristo. Eu não sei se o contingente de cristãos é suficientemente grande no mundo hoje. Nesse mundo que daqui a pouco eu e o professor Cláudio vamos fazer uma análise dele. Mas eu penso que os cristãos podem ser até a maioria, mas eles estão apagados. É uma luz apagada. É uma luz que foi colocada dentro de uma gaveta. É uma luz que perdeu a sua função. Portanto, quando se fala de luz e os frutos da luz, aí ele está partindo para uma definição mais concreta da metáfora. Filhos da luz é uma metáfora meio difícil de se entender. É uma metáfora difícil. O que pode ser? Porque essa metáfora também foi usada pelos judeus, sobretudo dentro do Talmud, que é uma tradição, é um texto que interpreta o Antigo Testamento por parte dos judeus, né? Isso funciona muito bem. Então já havia a apropriação do conceito, né? Luz, filhos da luz, já havia apropriação por parte do judaísmo pré-cristão, né? Só uma questão importante. Eu tenho uma dúvida se as pessoas... Dúvida que eu falo olhando para o cotidiano, com a convivência, cristãos de forma geral, eu não sei se está muito claro, ou se está muito clara essa diferença de valores entre o que é valor na fé judaica e o que é valor na fé cristã. Você estava falando do Moisés, nosso respeito ao Moisés, mas ele foi chamado para uma missão que ele cumpriu lá. E o Jesus, ele inaugura uma realidade nova. A gente está falando aqui da fé cristã. Então, o que era valor lá, o que é valor aqui? Porque a gente está querendo ressaltar o valor a partir do modelo do Cristo. E essa diferenciação, ela me parece importante. Será que as pessoas entendem isso, de fato? Eu penso que não. Eu penso que as pessoas não só não entendem o que difere os dois testamentos, né, o Antigo e o Novo Testamento, ou o Primeiro e o Segundo Testamento.
eu acho que não só não entendem, como elas não foram condicionadas por uma cultura de ensino, uma cultura religiosa de ensino, a ter essa distinção clara para se evitar de fazer ou promover essas fusões que estão muito em moda hoje, né? Essas fusões litúrgicas de culto evangélico com culto judaico. Bandeira de Israel dentro de igrejas. Dentro de igrejas, então eles estão fazendo fusão. E essa fusão é perigosa, né? Porque você está incorporando a lei de Moisés. Eu lembro que eu participei de uma igreja luterana lá no Rio Grande do Sul. Era uma igreja muito importante, ela era uma igreja carismática, talvez a mais importante das igrejas luteranas do Brasil. Mas aí teve uma semana lá que foi uma semana de descaracterização da identidade cristã da igreja luterana. Se colocaram o judaísmo no negócio. E aí você teve todo aquele rito, comer plantas amargas, etc. Tal. O vinho, etc. Até aqueles ritos lá que eram exigidos lá na lei de Moisés. E eu fiquei pensando, chegamos a esse ponto. Para fazer uma diferença entre valor e valor para o antigo e para o novo. Por exemplo, é valor para o judeu no Antigo Testamento a terra. Terra é valor. Porque terra é promessa de Deus. Por que é valor? Porque os judeus tiveram, na condição de hebreus, povo hebreu, eles tiveram privados da terra. Porque viviam uma condição de escravo. O escravo não tem terra, não tem posse. Então, como eles viveram 400 anos no Egito, sem posse da terra, então para eles, esse êxodo se tornou, ganhou uma função, eu diria, teológica renovadora. Mas, na verdade, o que se tinha aí era a promessa de natureza política, né? Eu vou dar a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas para vocês estabilizarem o Estado, criarem o Estado da nação, se estabilizarem como nação. Para que todos saibam que vocês se tornaram grande e que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, fez grandes sinais e proezas para trazer vocês da condição de escravos no Egito para a terra de Canaã. Não é? Então esse era o sentido. Né? Para o cristão a terra não é valor. Por que a terra não é valor para o cristão? Porque o cristão vive como um peregrino nesse mundo. O que é o peregrino? É aquele que caminha na terra, mas sem ter a posse da terra, sem valorizar a posse. O peregrino é aquele que atravessa pontes, sem construir casas em pontes. As raposas têm suas tocas, as aves têm seu ninho. Mas o filho do homem não tem onde pousar a cabeça. Então, por isso que Jesus diz, olha, não acumuleis para vós outros. E acumulação e posse de terra são valores característicos do judaísmo, do povo de Israel. Para o cristão, se a terra fosse valorizada, a acumulação teria que ser também. Então veja aí o contraste. Como é que nós vamos colocar o Moisés como base de orientação moral para o cristão? Sendo que o que Cristo faz é exatamente o que o judeu, o israelita e o hebreu não fazia. Ele guardava o sábado. Jesus realiza curas nos sábados. Ele entra dentro da sinagoga, tem uma pessoa lá com a mão defeituosa. Ele olha para o cara e fala assim, olha, a vida é difícil, né? Ele fica perplexo, olha para Jesus e Jesus fala assim, deixa eu curar. Só toca. E curou. Aí vem o rabino e cria caso com Jesus. Mas você sabe que não pode curar no sábado. Então não se pode fazer mais o bem no sábado? Bem, o meu pai trabalha até agora. Não existe o sábado para Deus. Ele está trabalhando o tempo todo, inclusive no sábado. E eu com ele. Agora vocês estão dizendo que no sábado não se faz bem. Aí, se cair um gado, uma ovelha de vocês num buraco, vocês vão deixar ela lá? Não, por quê? Porque é posse. Vocês valorizam a posse. Então vocês vão lá e tiram. Mas vocês não valorizam a pessoa humana. A lei valoriza pouco a pessoa humana.
Por isso que é rigorosa e se mata por muito pouco. Veja lá a menina pega em flagrante adultério. Por pouco ela morre. Por que isso não valoriza tanta pessoa humana, tanta lei? Lei a lei ela possui uma natureza muito rigorosa, muito rígida. Se foi transgredida, existe uma imediata punição para quem transgrediu. Não tem conversa. O valor tem a função pedagógica do valor vai beneficiar através da intercomunicação de pessoas, beneficiar essa interação à medida que o interagente A comunica valores para o interagente B que passa a ser beneficiados para construir, eu diria, uma escala de percepção do mundo baseada em moralidade. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer como interagente, como cidadão do mundo, o que eu tenho que fazer. Se eu tenho que viver para mim ou se eu tenho que viver para o outro. Isso é valor. E a fé cristã fala sobre isso. Então, a fé cristã, quando se fala da repartição, do compartilhamento, da partilha, não é só de alimento, não é só de bens, não é só de dinheiro. É de vida, é de dificuldade, é de sofrimento. Cada um leve a carga uns dos outros. A gente aprendeu que tem que ser assim na fé cristã. Portanto, se a gente valoriza, se a gente compartilha, se a gente pega uma parte da cruz do outro, significa que a gente valoriza a pessoa do outro. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Olha aí, olha como é que a fé cristã valoriza a pessoa humana. E essas diferenças são feitas, mas tem que ser bem interpretado. Tem que ser bem separado o que é antigo, o que é novo, o que é lei, o que é valor. Do contrário, a gente não consegue chegar. Para um que é valor para outro. Não. Eu diria o seguinte, o valor não tem uma natureza rígida do ponto de vista da normatividade. A lei, sim. A lei foi posta para ser obedecida. O valor foi posto para orientar. Orientar a pessoa do mundo. A lei não é orientar. É impor um caminho. O valor, se você se desvia um pouco da linha que o valor preconiza, você não é imediatamente punido. A lei, sim. Então veja essas diferenças. Então veja bem, Jesus chega para os líderes do judaísmo lá no seu contemporâneo, os seus diz, olha, vocês costumam dar dízimo de coisas bem, eu diria, de coisas que não teriam necessidade. De hortelã, de cominho, de etc. Mas vocês esquecem o principal, que é a fé, o que mais? A justiça e a misericórdia. Aí ele não está falando de lei, ele está falando de valor. Ele está dizendo que os judeus costumam valorizar a lei, mas não valoriza aquilo que deveria ser valorizado. Ficam apegados na minúcia da letra da coisa, da aplicação minuciosa. Sim, sim. Esquece o que é o principal. Então ele diz, olha, eu não quero sacrifício baseado na lei, naquilo que manda, naquilo que a lei preconiza como tal. Eu quero misericórdia. Misericórdia, sim. Sacrifício, não. Mas a lei, o tempo todo está dizendo, tem que haver sacrifício para a remissão do pecado. E era assim, se fazia sacrifício de animais, levava um tempo, o sacerdote fazia, então, o rito da purificação para se cancelar pecados do povo, se perdoar pecados do povo. Isso era o sacrifício, isso era mais importante. Os caras iam lá, faziam esse rito, cumpriam o rito, mas não valorizavam a pessoa humana. Passa o sacerdote, olha para o homem semi-morto, vai embora. Passa o levita, olha para o cara semi-morto, vai embora.
passa o bom samaritano, olha e vai de encontro com as necessidades desse homem que estava semi-morto, esse anônimo. Então, essa é a diferença. Isso deve marcar de forma flagrante qual é a diferença em termos de proposta de finalidade, de rumo. Nós estamos caminhando para onde? Onde é que nós queremos chegar? Você entende? Valorização da pessoa humana. E é por isso que é característico, é exclusivo do Novo Testamento. Exclusivo. Conceito de ágape, agapau, na forma verbal. Amarás o teu Deus e ao teu próximo. Quando se fala amar o próximo, é valorizar. Valor. Aí alguém vai falar assim, não, mas lá no Deuteronômio também está falando amarás o teu próximo. Mas parece que o judeu esquecia, né? Ele só amava o judeu. A pessoa transgride as fronteiras políticas. Então, lembra da história do Jonas? Ele é capaz de se matar só para não estender a mão para o cidadão de Nínive. Eu prefiro morrer do que... Vai que eu vou pregar, esse pessoal se converte, se arrepende, né? E aí vem a bênção de Deus para essa cambada de malditos aí, para não falar outra coisa. Então, essa era a relação. Por isso que Jesus introduz o personagem samaritano. Porque o samaritano não trabalha com essa lógica. Não é a pertença étnica que define a lógica de interação. É o valor. E ele se aproxima de vários que eram afastados porque eram considerados ou impuros ou inferiores, né? É o samaritano, mas ficou, sim. É o leproso, né? Ficou claro isso aí? Para mim, sim. Você tinha... Com relação a essa questão que você estava falando sobre as diferenças da lei, né? As diferenças da lei e da fé cristã. Se não me falha a memória, tem um versículo que fala que, não sei se é Jesus que está dizendo, eu não me recordo bem agora, que ele fala que ele não veio para abolir a lei, mas cumprir. Como que a gente pode entender isso? O Léo está me trazendo um problema de teologia aqui para resolver. Vamos fazer o seguinte. É a mesma pergunta que eu fiz lá atrás, em um dos episódios anteriores, né? O cumprir aí não significa que Jesus estava sujeito à lei, né? O cumprir tem o sentido de que havia uma crença no judaísmo de que quem cumpria a lei vivia segundo a vontade de Deus, né? E portanto Jesus ataca diretamente essa crença. Ele cumpre a lei, mas não se deve entender que quem vive segundo a lei cumpre a vontade de Deus. Porque o Paulo, o tempo todo, e ele é um judeu, ele fala da vontade de Deus, mas não refere a lei de Deus como sendo a base, ou a base dessa vontade que se deve realizar. Quer dizer, qual é a vontade de Deus? É a pergunta que Paulo levanta lá em Tessalônica, a carta que ele escreve à comunidade de Tessalônica. Então, a vontade de Deus é a vossa santificação. Mas não fala da lei de Moisés. Você entende? Fala da lei. A santificação agora é um processo que está a caminho, está em andamento. Ela é pós-conversão. Ela desencadeou um processo, a conversão. E o processo que ela desencadeia agora é tornar o Laércio cada vez mais parecido com Cristo. E como é que isso acontece? À medida que o Laércio começar a imitar a Jesus Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quanto mais você imitar, mais você será santificado. E veja bem que Jesus é um modelo de inocência. Esse é o Cordeiro do mundo. O que é o símbolo do Cordeiro? Inocência. Que tira o pecado do mundo. Não era essa ideia no judaísmo? A crença lá dos judeus? Eles tinham que imolar o quê? Um novilho que fosse puro, limpo.
representando a inocência. É o inocente pagando pelo pecador. Nesse é o sentido, não sei. Eu poderia te responder, mas essa não é uma pergunta que eu queira responder agora da forma como ela precisava, porque ela distou um pouquinho do tema, então eu estou querendo ficar mais firme no tema para a gente dar continuidade, né? Pois bem, então veja bem, nós estamos falando de valores, nós vivemos hoje, agora vamos fazer um salto cronológico, temporal. Então nós estamos vivendo hoje numa sociedade em que esses valores cristãos de origem, que são os fundadores, estão em extinção. Nós estamos vendo aí que a verdade perdeu valor na sociedade brasileira. Ninguém está correndo atrás da verdade. Ao contrário, nós estamos na era do fake. Hoje nós não usamos a lei para manifestar justiça. Ao contrário, a gente suprime o ideal de justiça da lei para oprimir terceiros. Então a gente suprimiu a justiça como ideal da lei. E por último, a bondade. As pessoas pensam que a bondade tem a ver com Papai Noel no final de ano. Bondade é aquele cara que sempre vai bater a mão no chão e dizer assim para tudo que você pede. Isso não é bondade. Via de regra, quando a pessoa é boa, ela é boa quando consegue fazer bem, mesmo te causando mal-estar. Causando assim mal-estar. Assim, no outro. Assim. No outro. Às vezes você desconhece o sentido do tapa que eu estou te dando hoje. Eu estou te fazendo um bem. Hoje você precisa de um tapa e não de um abraço. Você vai falar para mim, ele me fez mal porque ele me deu um tapa. Eu precisava de um abraço. A gente confunde eu me senti mal com me fez mal. E a definição de bondade não é ser vovô, Papai Noel, Papai Noel na vida de terceiros, não. A definição que se dá para bondade é fazer o bem. Nosso problema, basicamente, é que nós perdemos isso no nosso horizonte semântico. E nós usamos o conceito, então, de bondade, mas com outro sentido. Um sentido mais paternalista, um sentido mais sensacionalista, mais sentimentalista. Então nós humanizamos demais o conceito de bondade. E bondade é um conceito que deve ser pensado à luz da ética, da construção do senso de justiça e de verdade. Faça para o outro aquilo que gostaria que ele fizesse por ti. Isso é o conceito que nós temos de amor, de bondade, que coincide com mesmo a definição do conceito de justiça. Faça para o outro aquilo que gostaria que ele fizesse por ti. E o Paulo falou agora, então quem mentia não minta mais. Cada um fala a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A necessidade de falar para ele a verdade, porque é a verdade que eu quero ouvir dele. Então é recíproco a expectativa. Então essa forma de viver compartilhando valores, ela é fundamental para a gente pensar a fé cristã, para a gente querer viver a fé cristã e, sobretudo, para construir uma espécie de espiritualidade. Eu sou muito reticente contra esse conceito de espiritualidade, porque acho que ele não é bíblico e ele é muito mal usado, muito mal compreendido, muito mal usado. Então nós temos aí pessoas aqui no Brasil e no mundo que faz uso do conceito de espiritualidade, mas é um conceito que se tornou vazio, né? Bem, se a gente faz uma leitura crítica da sociedade, tanto do ponto de vista da sua organização política, quanto do ponto de vista da sua organização social, nós então temos um tipo de configuração de sociedade em que esses valores estão
suprimidos. Eles podem desistir, mas de forma isolada. E de que forma eles desapareceram, né? Que, por exemplo, um artigo, eu estava com a minha posse aqui, mas não estou mais, mas eu tenho um artigo aqui, eu trouxe aquela revistinha da Estudos Teológicos, né, que está o artigo Sociedade do Glamour, né? Qual é a principal, o principal antivalor que aquele artigo denuncia, professor Cláudio? Na sociedade do glamour, a verdade se torna um contravalor. Verdade. A verdade é a respeito da minha identidade, né? De quem eu sou. Exatamente. Então, na sociedade de hoje, nós construímos uma identidade social que é uma identidade social desenhada a partir de predicados alheios. Então, é fake. É uma identidade fake, essa identidade Posso social. dizer que há uma tendência a viver falsificando quem eu sou, minha própria O tempo identidade. todo, incorporando predicados alheios Para parecer ser outra pessoa. para parecer ser o que não é. E aí nós vivemos sob a égide de conveniência dessa identidade social, e quando a gente chega no final do dia lá em casa, a gente entra no banheiro, tira a roupa dessa identidade e fala assim, agora vou viver tranquilo. Aí você trata a sua esposa da forma como você... Aí você vive do jeito que você é. Seus filhos, aí você mete o pau e aí... E essa é a realidade de muita gente que vive tanto dentro ou fora das igrejas. É o marido que é pastor que chega em casa e espanca a mulher. Que chega em casa dá tiro, ameaça de matar filho. Mas chega na igreja é o cara tão espirituoso que a gente chega até a sentir arrepio quando ele fala. Então eu queria que o professor Cláudio falasse um pouco mais sobre o perfil dessa sociedade, que ele é a maior autoridade do tema, né? Por incrível que pareça, eu sou o autor do artigo, mas ele tem mais memória do artigo do que eu. Então eu queria que ele explicasse explicasse para quem está nos ouvindo por que a verdade se transformou num antivalor para a sociedade dos dias de hoje. Certo, esse artigo, Sociedade do Glamour, Ética do Consumismo e Ontologia da Verdade, é um artigo no qual o professor Anderson procura identificar as principais disfunções, as principais psicopatologias que emergiram nessa nova ordem social, nessa nova configuração social, não é? Porque sociedade do glamour, beleza, mas é uma beleza na sua construção sofisticada. Por que essa sociedade torna-se a sociedade do glamour? Porque, diferente da protomodernidade, na qual se encontrava ali uma ética de repressão, essa sociedade do glamour, nela acontece uma supressão da metafísica, nela há uma erradicação da crença escatológica. A crença paulina não é tão criticada pelo próprio Nietzsche, como diz o professor Anderson, essa crença que projeta o nosso olhar para o futuro, para uma esperança, para uma realização que acontecerá no futuro. Não. Na sociedade do glamour, a supressão da metafísica, ela abre as portas para o desrepresamento da libido. E, portanto, o prazer é despecabilizado nessa sociedade. O conceito de pecado se torna um conceito vazio, ele desaparece do cotidiano, não é? Então, se em uma sociedade tradicional o prazer ele se torna uma experiência que é objeto de uma racionalidade proibitiva, na sociedade do glamour, não. Na sociedade do glamour existe uma crença matricial que pode ser deduzida a partir do comportamento coletivo, do movimento de tendência consumista nessa sociedade. Essa crença matricial
que habita o imaginário coletivo é: o prazer não é pecado, pecado é deixar de experimentá-lo. Veja só que construção absolutamente nova nessa sociedade, não é? Imagine uma sociedade em que você não tem liberdade para o não prazer. Se você opta por um estilo de vida no qual o prazer não se torna o valor absoluto da sua vida, você é visto como uma pessoa doente nessa sociedade. Então, mas por que a beleza? Porque com a supressão da metafísica e com o fato de que o prazer se torna a commodity de maior valor nessa sociedade, qual é o método, qual é a forma para se ter a experiência do prazer? É tanto ostentando a beleza em si e, portanto, sendo objeto de desejo e até da cobiça do outro. Isso é o que me coloca sob o holofote nessa sociedade. Ou também contemplando a beleza. Mas observe que a beleza, então, se torna uma crença gradiente, ela é contagiante. Eu a vejo, eu quero que em mim ela apareça, eu quero contemplá-la, não é? Então a beleza se torna essa commodity de maior valor, mas nesta sociedade do glamour, com a glamourização, isto é, a beleza passa a ser ostentada sistematicamente, à medida que padrões de adequação são socialmente impostos, mas isso acaba gerando uma disfunção nos indivíduos, porque eles se comparam com esse padrão e eles fazem uma descoberta de valor patogênico para eles. Eu não tenho a beleza que o outro tem. Na sociedade do glamour, o encontro com o outro é uma experiência fóbica, é sempre uma experiência fóbica. Observe, por que o encontro com o outro é uma experiência fóbica? Porque eu sempre corro o risco de descobrir que ele tem um predicado que o coloca em vantagem comparativa relativamente a mim. O espaço urbano é o espaço de uma microfísica da competitividade. Um vencerá e o outro morrerá. Isto é, para que a minha afirmação de superioridade aconteça, eu necessito que seja revelada a insuficiência do outro, a ausência de beleza do outro, e vice-versa. Então, como é que eu permaneço sob o holofote nessa sociedade? Eu preciso agregar capital erótico, eu preciso agregar beleza. Beleza aqui não é só beleza física, é todo tipo de beleza. Beleza performática, cognitiva, beleza no estilo de vida, não é? Eu sou um turista que vive sempre em novas paisagens, titulações, o que eu posso comprar, a mulher que eu posso mostrar que está comigo. Então, beleza num sentido muito amplo. Prestígio é uma forma de beleza, né? Prestígio é uma forma de capital social, exatamente. Mas como é que eu posso ostentar essa beleza? Porque nem todos, nós não temos todos esses predicados. Estamos todos condenados a descobrir a nossa insuficiência, a nossa ausência de predicado. Mas eis que na sociedade do glamour, que faz com que descubramos a nossa autorrejeição, isto é, eu me sinto disfuncional em relação ao padrão de beleza imposto, existe um meio a partir do qual eu posso reestilizar o meu ego, não é? Como é que essa reestilização acontece? A partir da ética do consumismo. De várias maneiras eu posso reestilizar o meu ego, eu posso lançar mão das cirurgias estéticas, eu posso lançar mão da titulação, eu posso lançar mão de diversas formas a partir das quais a prática do consumo produz a reestilização do ego.
Eu me lembro o caso de um rapaz que foi para a universidade e ele descobriu ali um outro professor que era alguém muito bem sucedido na prática da sedução das moças, não é? Então ele ostentava o perfil de alguém muito, um capital de atração muito grande, Erótico. que é capital erótico, né, de atração muito grande. E esse rapaz não tinha os predicados que esse professor tinha. Então o que é que ele fez? Ele comprou um carro caro, um carro que na verdade ele não tinha condições de comprar, isso comprometeu o orçamento dele. Para quê? Para alcançar e se tornar competitivo em relação àquele professor e se tornar, portanto, atrativo. Mas veja que o consumismo aí, ele está relacionado a uma política da mentira. Ele procura construir uma identidade, mas é uma identidade falsa, uma identidade que o coloca na estratificação social, aparentemente, mas de fato ele ali não está. Então, o que é que essa autorrejeição, ao que ela leva? A uma política da mentira. Eu começo a contemplar os predicados que o outro tem, que o colocam em vantagem comparativa, e nascem dois sintomas que são típicos de uma síndrome de aletofobia. O que é a letofobia? A letofobia é o medo da verdade, mas do que é que se está falando? Medo de se apresentar autenticamente e ser rejeitado porque eu não terei os predicados que me tornam performático numa interação. De maneira que eu começo a olhar para os predicados do outro, nasce a experiência da cobiça. Veja só a racionalidade de transgressão nessa sociedade. Que experiência da cobiça é essa? Eu quero o que o outro tem. Mas isso se desdobra em outro problema ainda mais grave, a da inveja. Não só quero o que o outro tem, eu quero ser como o outro é. O problema é que nós estamos num mundo em que há desigualdade. Nós não somos iguais, nós não somos idênticos. E, na verdade, essa nossa diferença se torna a fonte da nossa patologia. E eu passo a plagiar os predicados de outra pessoa, falsificando assim uma identidade, um personagem. Na verdade, esse personagem não é uma pessoa, não é? E essa sociedade do glamour, ela se torna a sociedade dos atores, como é o caso desse rapaz ao qual eu acabei de me referir. Ele está competindo com o outro. Veja só que essa síndrome aletofóbica, então, ela se caracteriza pelo problema da cobiça, pelo problema da inveja, pela política da mentira, a alteração constante da minha identidade pública. Nela eu identifico também o problema da autorrejeição, eu não me aceito. Nela também há uma descontinuidade entre crença e modo de vida, isto é, aquilo que de fato eu creio é negado no meu modo de vida. Nós falamos disso em relação ao jovem rico, não é? Nessa sociedade aletofóbica eu vivo no mundo imaginário. Eu tenho sempre um inimigo imaginário com o qual eu estou competindo. Quem quiser entender isso bem, assista o capítulo Queda Livre da série Black Mirror. Ali você vai identificar uma moça que vive no mundo imaginário. Ela compete com uma amiga que tem uma vida glamourizada e ela está sempre tentando construir uma forma de plagiar os predicados daquela moça. E por último, o problema de um desejo homicida, como acontece com Caim e Abel. Caim observa que Abel é aceito,
não é? E talvez ele tenha algum predicado que o coloque em vantagem comparativa. Mas a beleza do outro se torna algo que eu não posso, com ele, com essa beleza do outro, eu não posso conviver. Por quê? Porque a beleza dele me tira do holofote. Nessa sociedade do glamour há também uma síndrome de holofotização, isto é, eu estou sempre assumindo falsos predicados para me colocar sob o holofote. De maneira que o professor Anderson acabou de dizer, na fé cristã existe um modelo, o modelo é o Cristo, então não existe flutuação. Eu caminho em direção a esse modelo e permaneço enraizado nesse modelo, não é? Na sociedade do glamour, não há compromisso com a verdade. Eu posso ser um hoje, outro amanhã e ainda outro depois de amanhã. Eu só tenho uma certeza. Eu fui muitos e eu serei muitos. É possível viver na verdade numa sociedade assim? A resposta é não. A verdade, então, se torna um contravalor. Viver na verdade significa deixar de ser competitivo. Acho que isso, como primeira análise... Né? Mostra o livro aqui. Tá, isso é um modelo de cultura vacinada contra a fé cristã. Mostra onde é que pode ser. Essa é a revista. Seu artigo é um artigo publicado, é o primeiro publicado nessa edição. Eu posso parte do dossiê. O acesso a ele é gratuito, eu posso inserir na descrição do vídeo também. Sim. Bem, então a litofobia, ela está associada a uma cultura de repressão. Portanto, a cultura de repressão, ela é uma cultura baseada na supressão de vícios e na supervalorização de valores falsamente construídos, né? Então nós temos essa prática dentro de algumas configurações de espiritualidade no século XIX. O puritanismo representa esse tipo de configuração. Eu sei que tem gente que vai escutar isso e não vai gostar, mas é isso que é um fato, e o puritanismo ajudou muito a construção dessa sociedade moderna que nós estamos vendo aí. Obviamente que já houve uma mudança substancial quando o fenômeno que a gente cria, o fenômeno da flutuação ôntica das identidades, ele é falado, obviamente que ele é falado com essa intenção, de que a identidade social tem que estar importando predicados alheios todo dia. Por quê? Porque a sociedade se torna um campo de disputa de competências. Se é um campo de disputa da competência, e essa competência se dá a nível micro, não é só macro, mas é micro, você compete com o seu vizinho, você compete com o seu colega de trabalho, mas lá na sua casa você compete até na cama com a sua esposa, para ver quem é mais performático. Porque não sabe se alguém está querendo gerar através da incompetência uma culpa para a disfuncionalização da performance sexual de quem nessa história aí, né? É um tema que a gente vai trabalhar lá na frente, quando a gente for falar sobre matrimônio, um tema que a gente vai trazer para cá também, matrimônio e sexualidade. Mas enfim, a litofobia é essa tentativa de importar predicados alheios, dizer que esses predicados não foram importados, eles sempre estiveram aqui. Então, quando você é flagrado em algum momento, seja em casa, seja no espaço de intimidade, destituído desses predicados importados, você recebe a luz da verdade sobre si, os outros flagram essa luz e passam a ver a sua identidade, mas então você não é o que você sempre... Aí, então, existe uma experiência de execração pública da figura que foi exposta a essa experiência, né? Só que isso produz doença, a autorrejeição, a vergonha,
Quer dizer, a sociedade alitofóbica é uma sociedade que aumenta cada vez mais o seu contingente de psicopatológicos, portadores de várias psicopatologias. Algumas delas aumentam o capital da ansiedade, provoca experiências subjetivas que podem desencadear um processo de depressão aguda e intensa. Enfim, nós estamos construindo um mundo só para doentes habitar nele. Só para doentes habitar. Olha bem, isso tudo que nós estamos falando é exatamente aquilo que foi proposto para não se tornar o que nós estamos falando. Quando Jesus expõe o Evangelho do Reino de Deus, ele expõe para que a gente pense uma sociedade completamente oposta a essa que foi exposta pelo professor Cláudio, a essa que está sendo sumariamente exposta por mim, está sendo exposta, explicada, né, exposta. Então, veja bem, verdade é um valor, a litofobia é o contra-valor. Nós temos a verdade como valor. O alitofóbico, como é que ele pode ser curado? Se é que ele pode ser curado. Eu acho que a litofobia é uma espécie de doença criada no mundo moderno que eu não sei se tem cura para isso. Mas em tese teria cura se ele recebesse o choque da verdade no ato da conversão, no fenômeno da conversão. O choque da verdade. Agora você vai ter que tirar a sua roupagem para a gente ver exatamente quanto é que você pesa. Tem muita coisa aí que a gente passa a pensar. Vocês conheceram um rapaz, né, que botava muita roupa para se parecer mais forte um pouquinho, mas ele era, na verdade, um caveirinha, né? Tão magro que era. Então, e dizia que ainda ele fazia aquilo porque sentia frio, né? Então, vive a mentira o tempo todo, se alimenta da mentira e, portanto, eu coloco aqui que a litofobia produz um subfenômeno, que é a pseudofilia. O que é a pseudofilia? É a compulsão por falar a mentira. Pseudomania. Pseudofilia. A compulsão pode ser também, mas eu prefiro a filia. É uma compulsão pela mentira. É uma compulsão, eu diria, indomesticável. E não dá para tratar isso. Se o tempo todo a pessoa... Vocês estão vendo isso na televisão, na internet, quando trabalha o tema da política, o tempo todo. Um dá uma mentira, um pessoal da direita dá uma mentira para lá, o pessoal da esquerda dá uma mentira para cá, o tempo todo está todo mundo mentindo. Não, o pessoal da direita não mente. O pessoal da esquerda o pessoal da esquerda é mais ético. Não é, mente também. Porque a pseudofilia se tornou um fenômeno coletivo. Ele se tornou um fenômeno social compartilhado e coletivo. Portanto, eu digo o seguinte, no artigo que foi mandado lá para o jornal Gazeta do Povo, né? A mentira parece ter se tornado o mal mais desejável desse século. Desejável. Ou seja, por que ela se transformou num dos valores mais desejáveis, a mentira? Porque ela constrói uma versão que não pode ser corretamente entendida por ninguém. É uma versão da realidade. Nós nunca teremos acesso à realidade tal como ela precisa ter por causa desse impedimento que é cultural. A pseudofilia se transformou num fenômeno cultural porque é um fato social, se tornou uma prática de quase todos. Todo mundo está querendo tirar uma vantagem, mas a base do empreendimento da mentira. Então tudo é falso. Tudo que se conquista é baseado na falsidade, na mentira. Ora, e eu vou entender que a fé cristã
está crescendo dentro de uma sociedade com essas características, me poupa, né? Me poupa. Quem está me assistindo, quem está vendo a gente agora, a gente não precisa fazer essa concessão para a mentira. Se a fé cristã tivesse peso moral para essa sociedade que está aí, a mentira não teria essa finalidade, esse valor cultural, que é o valor da compulsão. Eu não consigo viver sem. É por isso que eu reproduzi, já tem um tempo, na divulgação do nosso podcast, eu reproduzi uma pergunta que eu acho que é do Bart, que foi colocada aqui lá atrás, né? A gente olha para esse mundo e a gente se pergunta, será que o evangelho tem sido compreendido e comunicado? Corretamente compreendido e comunicado? Não, está sendo pregado na televisão, no rádio, para todo lado, tem gente na rua. Mas será? Porque se tivesse mesmo, né? Será que o evangelho, quando ele é pregado, ele é jogado no vento, sem produzir efeito? Sim. Eu vou dizer uma coisa. 2 fenômenos caracterizam essa chamada igreja evangélica. A igreja evangélica hoje, em um certo sentido, nós fazemos parte dela. Primeiro, ela se transformou numa religião de epifania. Nós queremos ver Deus, nós queremos ver Cristo. Existem vários hinos de uma igreja aí, conhecida, uma igreja... eu não sei se eu posso falar o nome aqui, é melhor não, né? Melhor. Mas é uma igreja meio assim... Ela é evangélica, mas não é considerada porque ela tem um fator de guardar uma coisa aí, né? Ela guarda uma coisa da semana aí, né? Então, agora tem outros aí, da Batista lá de Curitiba, te acabei falando. Não falei qual Batista, né? Mas existe um pessoal que canta lá, para além do Rio Azul, né? Então, o que existe para além do Rio Azul? Não existe mais o sofrimento. E eu poderei ver, pegar, tocar em Jesus. Ora, isso é epifania, religião de epifania. E perceba que se todas as músicas gospels, todas, não estão caminhando para essa direção. Quando o mundo cai ao meu redor, existe uma música. A tua graça me pega. Quer dizer, a gente chama no tempo todo. Mas toda a religião de epifania é uma religião em que não há afirmação da fé. Eu preciso ver para acreditar. A religião de epifania é a religião de Tomé. Tem que tocar, tem que ver para crer. O justo viverá por fé. Então quem quer ser de fato cristão tem que abandonar essa crença e deixar de ser adepto dessa modalidade de religião de epifania. Segundo, é a religião do mercantilismo. É a religião que transforma o discurso em commodity para ser comercializado. O tempo todo. Se você vai ali e pega uma pedra, você diz que essa pedra é sagrada. E vende. E tem quem compra. O discurso, tá gravado. Vende o discurso. E tudo, essa grana está indo para onde? Está erradicando a pobreza no Brasil? Não. Mas me diga lá, o pastor está ficando cada dia mais rico? Tá. Tá. As boa parte das igrejas que são que se configura nessa forma de religião da prosperidade, boa parte dos membros ficam ricos, mas os seus líderes ficam ricos. Isso está evidente. E a religião evangélica carrega essas duas características. E eu diria, se aquela mensagem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, a religião evangélica precisa se converter desses dois problemas. Essa mania, essa persistência em se apresentar como religião de epifania e religião do evangelho da prosperidade. Porque se isso não acontecer, nós continuaremos tendo a pseudofilia como valor, nós continuaremos tendo a síndrome de adictofobia, tudo como fatores culturais de relevância. O mundo que o evangelho quer curar,
vai ficando mais doente. Mais doente. Até, não sei, talvez seja importante considerar, né? Me lembrei aqui de que essa ideia de pregar o evangelho que a gente está fazendo aqui, ela nasceu também de uma autocrítica. Eu lembro que a gente estava conversando, a gente falou de alguém que morreu, uma pessoa famosa, né? Sim. E você me disse, a culpa é nossa, porque não estão pregando o evangelho, então vamos começar a fazer isso, né? Não está sendo pregado do jeito certo, vamos começar a fazer. Isso aí. Então, a ideia é essa, a ideia é curar o mundo. Né? Cada vez, ao invés da pessoa morrer por estar desorientada, sem sentido na vida, sem compreender que cura é essa, que caminho é esse, do que ele tem que se curar, está sendo dito aqui agora. A ideia, a nossa proposta é essa. Exatamente. Eu vi aqui a oportunidade de a gente lembrar disso. Sim, sim. Por exemplo, qual é a grande demanda? Qual é a grande demanda que a sociedade da doença produz? Fazer novos doentes. Fazer cada vez mais ali tal forma. Senão, ela empobrece, ela quebra o mercado. Ela quebra o mercado. O mercado da mentira. Se a fé cristã entrar nesse mundo e atacar, e por vezes tudo isso, acabou. E Jesus fala, ó, vem, aprende para você ser curado e curar outros, sim, reproduzir. A ideia de discípulos, né? Fazer discípulos. Lembrando outro ponto que nós levantamos aqui, depois da globalização não existe mais uma fronteira que separa o mundo da igreja e a sociedade fora da igreja, não é? A igreja não é comunidade de contraste. Então a sociedade do glamour não é uma sociedade que está fora da igreja. A própria igreja foi engolida pela sociedade do glamour. E resta saber então se na igreja está acontecendo conversões. Pois é. Porque lembro o seguinte... Porque se existe a continuidade e não a ruptura de etos, então conversão não está havendo nisso aí. Eu lembrei assim, porque alguém pode perguntar, tá, mas vocês estão falando assim, porque a ideia não é atacar, como você já disse antes, mas tem um dado que mostra que realmente não há mais essa diferenciação. Eu lembro, foi uma coisa que eu fiz até, uma pesquisa nesse ponto até superficial, quando eu comecei a estudar lá atrás o divórcio, né, entre evangélicos e entre não evangélicos. Aí eu fui lá no IBGE na época, isso foi, eu acho que o censo de 2010, eu não sei, o de agora não consegui, acho que não tem os dados ainda para acesso, né? E o que estava sendo mostrado lá é que o número de divórcios entre não evangélicos, ele estava se equiparando ao da sociedade que não se identifica como evangélico, ou seja, a cultura geral e dentro do espaço religioso, a tendência era que o número de divórcios fosse mais ou menos igual, mais ou menos parecido. Não existia mais esse... tem alguma coisa que faça a diferença aqui, né? Ali, é claro, estava falando só do casamento, mas esse é um dado. Tem outros dados na época que apareceram, né? Que eu vou preferir não mencionar aqui agora. É uma coisa que precisaria ser atualizada, né? Mas haviam outros dados de comportamento que indicavam uma certa tendência a se dissolver essa fronteira ética, o modo de viver entre estar dentro e estar fora. Sim. O componente eletofóbico aparece de várias formas na cultura das igrejas evangélicas, não é? Por exemplo, a propaganda de uma família perfeita, de uma família ideal, de uma família que apresenta a harmonia, a felicidade, a relação de harmonia entre pais e filhos, não é? E filhos e pais. Filhos e pais. Então, esse componente eletofóbico aparece de várias formas. E entre casais também, né? Entre casais. Bem, eu acho que nosso tempo acabou e esse tema é tão relevante que nós vamos ter que continuar no próximo podcast. Como eu tinha avisado. Né? Então, alguns ainda. Eu sabia que ia ser pouco o tempo, mas é um tema que vai puxando, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, a gente cessa por aqui. Próxima semana a gente dá continuidade. Se é fundamental para o que a gente faz, ele não tem prazo para terminar. Tem não. Eu acho que quem está nos assistindo sabe que nós estamos fazendo um esforço. Veja que o professor Cláudio, às vezes, tem que fazer uso de uma linguagem mais técnica, mais acadêmica, mais conceitualista, para tentar fazer uma aproximação dessa realidade.
evitar a margem de distorção da realidade, né? Então a gente usa uma linguagem mais conceitualista, mais acadêmica, mas eu acho que todo mundo que está nos assistindo está entendendo o que está sendo falado. Eu também faço uso. Eu tenho feito menos no podcast, mas eu costumo conversar, e eu sempre conversei, e sempre quem conversou comigo falou assim: você fala e eu não entendo nada. Porque sempre aquela crença assim, mas você fala o tempo todo numa linguagem complicada, né? Inacessível. Uma vez a gente foi praticamente expulso de uma casa por causa disso, né? A pessoa que a gente estava lá, na casa dela, falou assim: você podia falar de uma forma que a gente compreendesse, você fala, a gente não entende nada. Foi a última vez que eu fui fazer visita para essa pessoa, nunca mais voltei, né? Então é assim, eu quero que você nos desculpe se há excesso na nossa linguagem, mas nós estamos fazendo um esforço para não distorcer a realidade, por isso a gente usa os conceitos apropriados para descrever com objetividade a realidade, né? A gente fica por aqui, eu agradeço a sua paciência e deixo então a palavra para o professor Timóteo, nosso moderador. Obrigado por quem nos ouviu, nos assistiu até agora. Lembrando que nós estamos em várias redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Spotify, na Deezer, no TikTok agora também, no Facebook. Nós fizemos isso, expandimos o máximo essa comunicação com um objetivo único e fundamental, que é pregar o Evangelho. É tentar dar a nossa contribuição, obedecendo, na verdade, uma ordem dada por Jesus, para curar o mundo. Não a partir de algo que nós temos de nós mesmos, mas de que nós recebemos dele. E eu quero dizer o seguinte: o professor Anderson disse que às vezes a linguagem pode ser difícil de entender. Existe sempre uma via de comunicação interessante. Você pode deixar comentários no YouTube, pode enviar mensagens pedindo algum esclarecimento. A gente tem o prazer em responder perguntas pertinentes de quem quer compreender melhor, de quem quer colocar luz na própria consciência, né, para compreender de forma respeitosa. Nós temos o maior prazer em responder. Bem, aqui nós encerramos esse episódio. No próximo, continuaremos tratando do tema da conversão. A continuação. Por tempo indefinido, por quantos episódios forem necessários, porque é um tema fundamental. Muito obrigado e até o próximo episódio.